Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso CJC Missão, um programa idealizado diretamente do coração de Deus para trazer uma mensagem inspiradora para o seu coração, uma mensagem que vai trazer transformação, que vai trazer um fôlego novo para você. Então já faço um convite para você estar com a gente até o final, para você não perder nada. Então fique com a gente, porque com certeza Deus falará ao seu coração. Esse programa, ele nasceu no coração de Deus e sempre estamos aqui no canal da Juventude Cristã para levar a você aquilo que Deus ele quer que você receba, aquela mensagem de fortalecimento é aquilo que a sua alma ela necessita. E eu quero lembrar você o seguinte, que você pode nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube. Você quer rever essa mensagem, mandar para familiares, para os seus amigos, você pode ir lá e se inscrever no nosso canal. Vai lá no canal do YouTube, tá? Canal CJC Oficial, vai lá e encaminha para o máximo de pessoas possíveis e vai ser um prazer ter você lá. Se inscreva também, não se esqueça. E também depois você vai lá no nosso Instagram, no @canal.cjc, curta nossas publicações e fique por dentro de tudo que acontece aqui no canal da Juventude Cristã. E hoje o nosso tema, ele é mais uma das características do nosso Deus e estamos fazendo esses estudos porque se você quer se parecer mais com algo, você tem que entender aquele algo, você tem que conhecer. Então, por isso que nós estamos sempre falando sobre uma das características do nosso Deus para que possamos ser parecidos com Ele a cada dia. E hoje, uma das características é santo. Deus, Ele é santo e nós sempre ouvimos isso e vemos que na palavra dele, ele se mostra santo. Mas como é que nós podemos chegar ao nível do Senhor? Como é que a gente consegue entender o que é a santidade e qual é a forma que Ele quer que nós venhamos a nos santificar? E é isso que a gente vai falar agora, aqui nesse iniciozinho de programa. E eu quero ir com vocês lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 22 e 24, que diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Ou seja, antigamente nós tínhamos uma maneira diferente de viver, de pensar, e a nossa vida, quando ela foi transformada, quando nós entendemos o propósito da redenção, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, então a nossa maneira de pensar ela é totalmente transformada. E a gente passa a viver uma nova vida e de acordo com essa vida em santidade. E a gente vai entender cada passo. Então, o primeiro tópico é entender que ser santo é um processo que envolve renúncia, um processo que envolve você entender que nós temos que abrir mão de algumas coisas para que possamos viver outras. Não tem como você viver o melhor de Deus, viver as coisas que Deus tem para você, se ainda existem coisas que você não conseguiu se desvencilhar, que não conseguiu largar. Então a gente precisa entender cada ponto.
E o primeiro ponto é a questão da renúncia, abandonar de fato o velho homem, as coisas que antigamente você fazia, que você vivia e que hoje elas são totalmente diferentes. Você, quando conheceu a Jesus, você teve uma transformação. A Bíblia diz que quando nós passamos pelo processo da conversão, acontece algo chamado metanoia, que é a mudança de mente. Você pensava de uma maneira, só que quando você conheceu, teve um encontro com Jesus, a sua maneira de pensar, ela se transformou. A sua maneira de ver as situações, ela teve uma mudança. Você que talvez achava que era normal, você que era casado, trair a sua esposa, você não faz mais isso. Você que achava que era totalmente normal viver nos vícios, você quando passou por essa transformação, a sua mente, a sua maneira de ver essa situação, ela foi transformada e, consequentemente, a sua maneira de agir, ela também mudou. Então, você passou por uma transformação. E é claro que depois disso vem o batismo nas águas, você sepultar o seu velho homem. Então, tem várias etapas que você passa até você chegar a esse momento. E a santificação, ela está dentro desse processo, porque se um dos tópicos é você renunciar, qual é talvez aquilo que tem deixado você com um desejo tão forte que você não consegue se desvencilhar daquilo? Às vezes as pessoas elas passam pelo momento da conversão, só que ainda fica difícil deixar algumas velhas práticas, coisas que talvez já deveriam ter morrido lá nas águas de batismo, mas que sempre têm retornado. Então, será que para você que está me assistindo, é difícil você abrir mão de certas coisas, talvez de certas práticas, de coisas que antigamente você até tinha deixado de fazer, só que por um deslize ou por algo que aconteceu, você voltou a fazer, voltou a desenvolver? Deus está aqui para dizer que a santificação ela é um processo. É um processo que às vezes você vai errar, às vezes você vai cair, mas é um processo que você não pode parar. E um ponto também muito importante é que a renúncia não é fazer aquilo que nós temos desejo, mas é de fato fugir daquilo que parece ser mal. A Bíblia fala que nós temos que fugir da aparência. Ou seja, você não precisa ter a certeza de que aquilo que está na sua frente é o que vai te desviar, é o que vai levar você a cair. Se aquilo parecer ser mal, então já acende uma luzinha para você falar, opa, isso aqui pode ser ruim para mim, pode ser ruim para a minha santidade, santificação. Quer ver uma maneira de você entender se aquilo é ruim ou não? Se der alguma dúvida no seu coração, se você fala, pô, será que isso aqui agrada a Deus? Já é um alerta para você nem querer ter certeza. Então, se for algo que aparenta ser mal, a Bíblia diz que nós devemos fugir, porque isso de alguma forma nos atrapalha. E outro ponto aqui muito interessante é que ser santo é um processo que deve acontecer, mas que um processo que vai nos fazer seguir os passos de Jesus. Como é que você quer parecer com Deus se você não entende por onde Ele passou, se você não entende qual o caminho que Ele quer que nós também venhamos a seguir? Nós devemos saber onde o Senhor passou para que a gente possa seguir os passos dEle. E qual a melhor maneira de entender por onde o Senhor passou se a gente não analisar as Sagradas Escrituras, não saber a maneira que ele agiu com aqueles problemas que se levantaram contra Ele? Jesus, Ele foi o nosso maior exemplo, Ele é o nosso maior exemplo. Então, a maneira que ele lidou com todas as adversidades que se levantaram contra Ele é a forma que nós devemos também tomar para a nossa vida e repetir, né? Ele é o nosso maior exemplo. Quando Ele estava na terra, a Bíblia diz que Ele vivia como se estivesse no céu. Deus, Ele estava aqui, mas Ele sabia que Ele não era daqui. Ele, sempre que estava nas suas pregações, Ele não se esquecia de Deus. Ele sempre falava, não, eu e Pai somos um. Então, Ele estava aqui nessa terra, mas Ele tinha total certeza de que Ele não era daqui e que em algum momento Ele voltaria para o Pai. E é assim que nós também devemos viver a nossa vida. Por isso nós devemos nos preocupar em ser santo, preocupar com a santificação. Porque a Bíblia fala que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E como você quer ver a Deus se você só pensa nas coisas daqui de baixo? A gente precisa estar com o nosso coração, os nossos olhos no céu, para que possamos vê-lo naquele grande dia. Um ponto também para a gente analisar é que, às vezes, ser santo vai implicar numa mudança
de ambiente. Talvez para algumas pessoas é difícil a pessoa ela estar no lugar e não ser tentada com aquele lugar. Vamos supor, uma pessoa que passou por um problema de alcoolismo. Se ela ficar sempre saindo com as mesmas companhias, indo para bares, indo para lugares onde vai aguçar aquele desejo dela, com certeza vai ter um momento que ela não vai resistir. Então essa pessoa que tem essa inclinação, qual é a atitude dela? É não estar naquele ambiente, não estar naquele lugar onde vai maximizar o desejo e a vontade. Então, às vezes a mudança de ambiente, ela se torna necessária. Isso dependendo de qual a inclinação da pessoa e qual é a sua inclinação. Então eu te pergunto, qual é a sua inclinação? Qual é o ambiente que você hoje talvez precisa mudar para que a santificação ela esteja forte, para que você possa se santificar sem nenhum problema, sem perigo de queda, sem um perigo de você falar, poxa, não, aqui eu estou seguro. Então talvez a mudança de ambiente ela vai ser necessária. Às vezes nós precisamos tomar certas decisões, tomar certas iniciativas que vão implicar diretamente na nossa maneira de viver. E eu dei o exemplo aqui da pessoa que talvez ela é tentada quando ela está num ambiente que proporciona para ela e aumenta aquele desejo, né? A pessoa que está num bar, que antes teve problema com o alcoolismo e está ali. Talvez para outra pessoa aquilo não seja uma tentação, mas para você, talvez aquilo está sendo. E qual é a sua atitude perante a isso? Você vai colocar na balança. Eu preciso me santificar, mas para isso eu preciso abrir mão de certas coisas para eu não cair. Então, como é que você tem pesado essa balança? Será que você tem estado em lugares onde você sabe que aquilo ali está servindo de tentação para você? O que é mais valioso? É a tua santidade ou é talvez correr aquele perigo de cair em pecado? Então, tem coisas que vão depender da nossa atitude e da nossa maneira também de avaliar a situação. Deus, Ele quer que a gente seja santo, Ele quer que nós sejamos santos. Mas para isso nós precisamos entender como que nós podemos ser santos e nos santificarmos a cada dia. Um ponto também muito interessante é que quando você se preocupa com a santidade, vem o desejo de agradar ao nosso Criador, o desejo de agradar a Cristo. E isso é muito simples, porque quem deseja agradar a Deus ou a algo ou a alguém, você não mede esforços. Quando você quer agradar o seu filho, o que você faz? Você vai lá, principalmente se o seu filho é aquele filho obediente, que tudo que você pede ele faz. Você vai com amor. Talvez aquele presente pode ser mais caro que você talvez nem tenha condição aparentemente, mas você dá um jeito. Você parcela em 2 vezes, em 3 vezes, 10 vezes. Você fala, não, eu vou dar esse presente para o meu filho, porque ele merece. Eu vou presentear a minha esposa, o meu marido, porque tem estado comigo em todos os minutos, em todos os momentos, tem sido fiel, então merece. Então, se nós, né, que somos seres humanos, a gente sabe medir esse mérito, merecimento, porque nós sabemos como agradar o outro, imagina como que não deve ser essa medição em relação a Deus. Porque Deus, Ele nos deu tudo. Talvez você possa, nesse momento, achar que você não está no seu auge. Talvez eu não tenho tudo aquilo que eu sonho, tudo aquilo que eu ainda desejo. Mas para pensar. Você tem saúde? Você tem uma família? Você tem condição hoje, talvez, de... eu estou com vontade de sair para um lugar para comer uma comida diferente, eu vou. Então, meu amigo, olha o tanto de coisas que você tem e que pode justificar a bênção de Deus sobre a sua vida. Às vezes nós esquecemos que as coisas simples da vida são as coisas que nós devemos ser gratos. Porque nós estamos olhando tanto para coisas que a gente ainda não conquistou, que a gente esquece aquelas que nós temos e que Deus abençoou. Então, a gente precisa pensar. A gente tem que ter esse desejo de agradar ao Senhor. Mas de que maneira? Agradar com a nossa forma de viver, santificando. Como é que a gente se santifica? A gente precisa buscar o Senhor, ler a palavra, trocar os nossos pensamentos. Como é que a gente faz essa troca de pensamento? Quando a gente faz a troca daquilo que está entrando na nossa mente. Já percebeu que quando você começa a ler um livro, você está colocando dentro da sua mente o pensamento de um escritor ou as ideias daquele determinado escritor,
E você age de acordo com aquilo, você lembra, ou você começa, poxa, mas fulano de tal diz sobre isso, que isso. Então com a palavra de Deus não é diferente. A gente precisa introjetar a palavra de Deus no nosso coração. A gente precisa gerar relacionamento através do nosso dia a dia, do tempo que você passa em oração com o Senhor. Já teve aquele dia que você não orou a Deus e falou, meu Deus, esse dia hoje aconteceu tudo errado. Aconteceu tudo errado no meu dia, era aquele dia que não era para eu sair de casa. Talvez você esqueceu de falar, Senhor, vá à frente. E às vezes a gente passa por um dia todo e a gente não lembra de que Deus, Ele estava ali, a gente poderia ter chegado até Ele, poderia ter intercedido e falado, Senhor, vem, fica mais perto de mim. Então isso tudo é um combo que, juntando, vai nos aproximar de Deus e vai trazer Ele mais para perto, vai trazer aquilo que Deus ele tem pensado ao nosso respeito. E quando a gente faz isso, a gente começa a entender qual é a boa e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. E entender que nos santificar vai nos levar para perto de Deus. Você vai ficar mais forte à medida que você for se santificando. Às vezes aquilo que hoje ainda tem força sobre a sua vida, aquilo vai perdendo a força, talvez determinadas tentações, aquilo vai ficando mais fraco, porque você está se fortalecendo, talvez você não tenha caído mais, então isso vai te levando para mais perto de Deus e vai fazendo a cada dia você mais forte e você vai dizendo não para aquilo que talvez o inimigo tenha colocado diante de você. E Deus ele quer que a gente entenda que o processo de santificação, ele não é algo impossível, mas é algo que vai exigir de você uma atitude de dizer não ao pecado, uma atitude de dizer sim para as coisas de Deus, até mesmo naqueles momentos que você não está com vontade. Porque nem todo dia a gente está com aquela vontade, aquele desejo, hoje vou ler a Bíblia. Não, vai ter dia que você vai falar, Senhor, está difícil, hein? Não estou com nenhuma vontade. Não estou com vontade de orar. Mas se a gente fizesse somente aquilo que a gente tem vontade, ou tanta coisa a gente não ia fazer. Então a gente precisa ter essa maturidade espiritual para entender, não, esse é o momento que eu preciso tirar com Deus, é o momento que eu preciso usar para me santificar, se separar. Jesus, quando ele estava no deserto, ele estava sempre ali pregando, sempre se doando para aquelas pessoas, curando os enfermos, trabalhando ali em prol do reino de Deus, porque a missão dele era muito grande. Mas a Bíblia diz que tinha momentos que Jesus, ele se retirava. Ele saía ali de perto do povo, ele às vezes não levava nenhum discípulo, às vezes levava os mais chegados, mas tinha momentos que ele ia sozinho. Ele ia para um monte, ele ia para um lugar à parte e ali ele ficava a sós com Deus. Então, existe um momento que a gente vai precisar ficar a sós com o Senhor. Você tem conseguido ficar a sós com Deus? Tem conseguido falar com Ele? Tem conseguido abrir o seu coração e dizer, Senhor, é só eu e você agora. A gente precisa desses momentos. Se talvez você é aquela pessoa que não tem feito isso, começa a fazer. Porque nessas atitudes você vai demonstrar o quanto você deseja estar perto de Deus. E fazendo isso, você vai estar santificando a sua vida. Você vai estar com essa característica do Senhor dentro de você. Espero que essa mensagem tenha fortalecido a sua alma, o seu espírito e que você guarde cada palavra que foi dita aqui, porque eu creio que foi diretamente do coração do Senhor para o seu coração. Então eu quero convidar você para nós juntos orarmos e que você, se talvez você possa estar pensando assim, poxa, mas eu não tenho conseguido me santificar, que a partir de hoje você consiga, que a partir de hoje o Espírito Santo de Deus comece a conduzir você até essa santificação. Feche seus olhos, Deus, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por esse momento, Deus, e nós queremos colocar diante do Senhor. Queremos ser santos, meu Pai, porque a Tua palavra diz, Senhor, lá em Hebreus 12:14, que, meu Pai, nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meu Pai, que nós tenhamos prazer em nos santificar, porque sabemos que, através desse processo, nós seremos mais parecidos com o Senhor e nós, meu Pai, veremos ao Senhor no tempo oportuno.
Deus, obrigado pela Tua mensagem, obrigado pela Tua palavra que vem para nos fortalecer, para nos transformar e para mudar, meu Pai, a nossa maneira de viver. Senhor, muito obrigado. É o que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Esse foi o nosso CJC Missão, que Deus te abençoe e fique com a gente, porque nos próximos sempre estaremos trazendo aqui uma mensagem para tocar o seu coração e para transformar o seu coração. Deus abençoe e até o próximo CJC Missão.